Ser forte não significa forçar a barra nas situações da vida. Isso os fracos e os desequilibrados fazem. Eles não compreendem os recados da vida, o destino, aquilo que deve ser da forma como tem de ser. Quem é forte compreende cada momento, se posiciona corretamente, sabe o que quer, mas não faz uso da força para ter e conquistar o que quer. Uma pessoa forte, ela atua muito mais na base da inteligência emocional do que da imposição. Os fracos impõem, os fracos agridem, os fracos perdem a cabeça e tentam ganhar no grito nas disputas da vida. Só que conquistas dessa espécie, elas não são duráveis. Por quê? Porque necessitam a cada instante da rigidez, da imposição, da brutalidade, das amarras daquele que tem medo de perder as coisas. E o forte, ele não tem medo de perder as coisas. Se for para ele ter alguma coisa, ótimo. Ele convive e desfruta isso. Seja uma pessoa, seja um companheiro, uma companheira, seja os bens materiais ou o que for. O forte convive e faz um uso das coisas enquanto estão com ele. E se as coisas ou as pessoas precisam partir, o forte compreende que é assim. É porque as divisões, as separações, as partidas sempre fortalecem, abrem novos caminhos, geram desprendimento, desatam nós. E os nós precisam ser desatados nessa vida. E o forte, ele sabe lidar com o desatamento dos nós. Já o fraco não, ele quer manter os nós amarrados para o resto da vida. E mal percebe que estes nós amarrados constituem prisões em sua vida. Então, em situação alguma, podemos forçar a barra. Forçar a barra é uma estupidez, é uma violência, é uma agressão, é uma artificialidade, é algo antinatural. O que tem de acontecer na vida precisa acontecer. E a pessoa forte forte emocionalmente e espiritualmente compreende isso, supera a dor, o sofrimento e não cai em lamentações à toa, em dramatizações que não levam a nada. Isso não significa que o forte não sofra. Ele sofre de forma diferente e utiliza o sofrimento para crescer. Esta é toda a diferença. Algumas pessoas utilizam o sofrimento para caírem mais ainda. E algumas pessoas se utilizam do sofrimento para crescer, para se fortalecerem, para se erguerem ainda mais acima da lama da mediocridade, que traga justamente os desequilibrados, os sentimentaloides, aqueles que querem manter as coisas à força, querem manter os relacionamentos à força, as relações de trabalho à força, as relações de consumo à força, ou seja, o modelo de mundo à força. As pessoas querem manter o atual modelo de mundo que está desmoronando à força. As pessoas querem que tudo continue exatamente igual, na sua rotina medíocre, nas idas e vindas da vida consumista, da vida religiosa, da vida política e ideológica, da vida das futilidades. As pessoas querem manter isso a todo custo por comodidade.
E a comodidade é outro atributo dos fracos, que enfraquece cada vez mais. E os fracos lutam, os fracos forçam a barra para manter as comodidades da sua vida. Já os fracos deixam as comodidades para trás, deixam as comodidades desmoronar. E é isso que precisamos fazer. Temos que ser desprendidos. Não podemos nos prender mortalmente a nada e a ninguém. Quando a vida determina a partida, quando a vida determina a separação, quando a vida nos chama para alguma coisa, precisamos estar prontos sempre para irmos. Precisamos topar os desafios, sem se prender melancolicamente às coisas. Os fracos, por sua vez, eles não atendem os chamados da vida porque estão presos às comodidades. Preferem ficar com as comodidades, numa vida garantida, numa vida segura, numa vida onde a ração diária já esteja garantida. Mas onde a ração diária está garantida e tudo se reduz à mesmice com a falsa segurança material, que é apenas o bem-estar corporal, isso restringe o ser humano, não permite transpor barreiras, promover o real e verdadeiro crescimento, que é interior, quando o ser humano consegue superar as suas perdas e compreende que para ganhar alguma coisa é preciso perder primeiramente. Os fortes compreendem que nada se ganha sem uma perda. É assim na vida. Aquele que não quer perder nada não está pronto para ganhar. Não está pronto para ganhar. É como uma guerra. Uma guerra tem os seus riscos. Os antigos impérios, os antigos reinos, os antigos reis, imperadores do passado tinham essa visão, que a guerra era um risco, um grande perigo, que numa guerra existiriam perdas, mas sem perdas não poderiam existir e surgir ganhos. E na vida pacífica dos dias atuais, que é a paz podre, que é a preguiça, que é a comodidade, que é a falta de visão existencial, as pessoas têm medo da perda. Medo de perder o emprego, medo de perder a pessoa amada, medo de perder as comodidades, as tranquilidades, a segurança. As pessoas são muito medrosas no nosso tempo e por isso não ganham mais nada em termos de crescimento existencial. O crescimento existencial está estagnado, está aposentado. O crescimento existencial se aposentou porque as pessoas literalmente se prenderam mortalmente a esta vida cômoda, a esta vida morna, a esta mornidez. Os seres humanos se tornaram mornos demais, porque são fracos, os fracos são mornos. Os fortes são ou quentes ou frios, eles topam os desafios, vão de um extremo ao outro. E nisso está o equilíbrio. O equilíbrio não é essa mornidez existencial, daquele que calcula tudo meticulosamente. O equilíbrio exige muitas vezes ir para um extremo e depois compensar isso indo para um outro extremo para encontrar a sua mediana. A mediana precisa ser viva, o equilíbrio precisa ser algo vivo. O equilíbrio não é uma coisa morta que se traça com uma régua em meio a dois pontos. O equilíbrio é uma coisa que precisa ser encontrada na luta diária, dia após dia, fortalecendo suas virtudes, seus altos e baixos, porque o próprio equilíbrio está nos altos e baixos. O equilíbrio não é uma linha reta. E os fortes
fazem isso? Porque não choram pelas perdas, porque não estão presos às comodidades. Querem levar uma vida mais aventureira, que está cada vez mais difícil nos dias atuais. Não confundamos uma vida aventureira, das verdadeiras aventuras, com a vida louca do Zé Droguinha dos dias atuais, ou do cara que vive nas baladas, correndo atrás das mulheres. Isso não é uma vida aventureira, isso não é a verdadeira aventura. Isso é a vida louca de quem não tem o que fazer, de quem não sabe o que fazer, de quem não tem um objetivo, uma meta, um propósito nesta vida. Essa vida louca, ou esta vida louca dos dias atuais, é completamente ausente de propósitos, de objetivos, de atitudes, de verdadeira fé, de verdadeira fé. E o homem forte não se entrega a essa vida louca. Ele prefere uma vida solitária, no seu canto, abrindo mão das comodidades, encarando a vida como ela é, porque isso calibra o ser humano. Quando ele topa e aceita a vida como ela é. Diferente do ser humano pós-moderno, que é um mimado, que quer a vida segundo os seus mimos. E nestes mimos vai se tornando cada vez mais fraco e mimado, porque um ser humano mimado é fraco. E para manter este mundo decadente, força a barra. Então, pessoas fortes não forçam a barra. Pessoas fortes são naturais, livres, desimpedidas, independentes, autônomas, que deixam os fardos cair, que não forçam a barra. Então, não é preciso forçar a barra em coisa alguma. É preciso ser, é preciso se conhecer, é preciso ser forte e viver. E o que tiver que vir na vida do ser humano, virá certamente, do jeito que tiver que ser. Assim pensam os fortes, assim vivem os fortes e assim agem os fortes. Diferente dos fracos, que pintam o mundo da cor do seu mimo, querendo uma vida mimada, onde tudo é cômodo, mas isso gera um enfraquecimento cada vez maior da espécie humana. Cada vez maior da espécie humana. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!